Olá, bom dia, boa tarde, meu irmão, você que está aí me assistindo novamente. Todos os dias eu vou estar aqui entregando uma palavra de Deus, um louvor, vou estar ministrando todos os dias. Trabalho, né? Mas sempre vou ter um tempozinho para estar falando um pouco do amor de Cristo, Jesus. E eu vou estar aqui lendo, né, uma passagem bíblica que me chamou a atenção, que Jesus pediu para eu estar passando para o seu povo. Em Marcos capítulo 8, versículo 31, Jesus ele está ali com seus discípulos, já chegando a hora de cumprir de dar início à sua missão à terra, que era o que? Pregar a palavra do Senhor, salvar, curar e morrer, né? E Jesus estavam ali com seus discípulos, com todos eles, quando ele começou a falar sobre a morte. Ele já começou a alertar os seus discípulos ali que ele iria morrer, né? Que era necessário ele morrer, que seria necessário, além dele morrer, também era necessário ele passar pelo processo. Jesus ele tinha que passar pelo processo de rejeição, das pessoas o rejeitar, o perseguir. Jesus ele veio ao mundo como um homem, com carne, ele era verbo. Antes de Jesus vir, já existia nas escrituras de Adão e Eva, já tinha essa promessa que Jesus ia vir, o Messias ia vir à terra para nos salvar. E então ele era verbo e o verbo se fez carne. E quando eles estavam reunidos, ele falou para os discípulos que era necessário ele passar por tudo isso, era necessário ele ser perseguido, era necessário ele ser rejeitado pelos anciões, como diz aqui no versículo 31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem fosse muitas causas, rejeitado pelos anciões, pelos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, e que depois de 3 dias o ressuscitasse. Então era necessário o próprio Jesus passar por esse processo. Foram 3 anos Jesus tendo que passar por esse processo. Quando Jesus completou 30 anos, aí chegou o momento, e aos 33 anos Jesus cumpriu a sua missão, que foi morrer por todos nós. Então, voltando, né? Então, era necessário Jesus passar pelo processo. O próprio Jesus, que era o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, ele foi necessário ele passar por esse processo que durou 3 anos. Jesus durou 3 anos ali, se sacrificando, pregando a palavra, sendo apedrejado, sofrendo, porque Jesus sofreu muito, não foi fácil para ele. Então foi necessário, ele teve que se separar da família, a mãe dele, ele teve que se separar, sair ali da sua parentela, da sua mãe, do seu pai, e se separou por um certo tempo, né? E para sair pregando e fazendo as maravilhas, curando, ministrando a palavra de Deus. E aí ele passou por esse processo. A mesma coisa acontece em nossas vidas. Temos hoje, quando a gente reconhece a Cristo como nosso Salvador, não significa que vai ser somente vitórias, não significa que vamos ser abençoados, somente isso. Não, a gente vamos passar pelo processo. Temos que passar por um processo para obter vitórias.
para ter vitórias, é necessário isso, a gente passar pelo processo, dando glória a Deus, tendo sempre fé que tudo Deus está no controle. Jesus Cristo sabia que o Pai estava no controle. Jesus Cristo sabia que Ele estava ali cumprindo uma missão que o Pai colocou para Ele cumprir. E aí, bem assim acontece em nossas vidas hoje. A gente temos que passar pelo processo da vida. A vida é uma viagem, é uma caminhada, e cada quilômetro tem uma dificuldade. Pode ser uma dificuldade financeira, pode ser uma dificuldade no trabalho, pode ser uma dificuldade na saúde, no lar, na sua casa, com filhos, com esposa, com marido. Então é necessário isso. E completando aqui um pouco mais à frente, ele diz, e isto ele expunda claramente, ele falando ali claramente com os seus discípulos: olha, eu vou sofrer, eu vou ser rejeitado, as pessoas vão me xingar, eu vou sofrer, eu vou chorar. Mas daí Pedro entrou no assunto, e começou a reprová-lo. Pedro era meio durão, meio ignorante, conviveu ali durante esses 3 anos com Jesus, mas mesmo assim ele tinha cabeça dura, e ele começou ali, a Bíblia fala que ele começou a reprová-lo as palavras de Jesus. Não, Senhor, jamais, não vamos deixar que nada de mal aconteça com o Senhor. Nas minhas palavras, não vamos permitir isso, Senhor. Não vamos permitir que nada de mal aconteça com o Senhor. O Senhor não vai ser rejeitado, o Senhor não vai ser morto, jamais. Não vamos permitir isso. O capítulo 32 explica um pouco sobre isso. Mesmo Jesus falando ali, explicando claramente tudo o que iria acontecer. Mesmo Jesus falando ali que era necessário ele passar pelo processo. Mas mesmo assim Pedro não ouviu, mas não entendeu que era tudo o processo de Deus, era necessário. Então a gente precisa aprender que é necessário passar por certas dificuldades, é necessário passar pelo processo, é necessário a gente passar por dor, a gente sofrer, para que Deus possa nos curar. Eu aceito o processo do Senhor. Eu estou aqui, já conversei com o Espírito Santo. Eu aceito o processo do Senhor. Eu aceito tudo aquilo que o diabo me roubou, tudo aquilo que o diabo levou. Eu aceito o processo do Senhor. Eu sei que Deus vai cumprir. Eu sei que Cristo está comigo ao meu lado, e Deus ele vai cumprir as promessas. Ele vai restituir tudo que eu perdi. Ele vai me devolver tudo que eu perdi. Porque é promessa, tudo aquilo que é perdido, o Senhor vai trazer de volta, e o que não for para trazer de volta é porque não era para ser meu, entendeu? Porque a gente temos que passar pelo processo sempre colocando Deus à frente, sempre com fé e esperança. E finalizando aqui o versículo 33, completando, fala bem assim: Jesus, porém, voltou-se, retornou ali. Acho que Jesus estava saindo já, e Jesus voltou, fitando os seus discípulos, explicando mais além dos seus discípulos e alertando pelo que Pedro tinha falado. Repreendeu a Pedro, Jesus Cristo o repreendeu, dizendo: arreda-te, Satanás, porque não cogitas das causas de Deus, mas sim dos homens. Jesus foi bem duro mesmo com Pedro nesse momento. Jesus usou de inteligência com Pedro sobre as coisas que estavam acontecendo. Por quê? Porque Jesus sabia que quem estava ali
na mente de Pedro era o de Satanás, era o diabo. Então, isso acontece muito nos dias de hoje. A gente está ali passando por dificuldade, desespero, e de repente já começa a pensar coisas negativas, a se desesperar. Eu não consigo, ou então fazer coisas erradas. Você está ali num momento de ira, de raiva, você vai lá e faz uma coisa errada, você cita uma palavra errada, você está brigando com a sua esposa, você está brigando com o seu marido, está ali um momento de discussão, você vai e fala uma frase errada que magoa, você está ali, você está recebendo uma correção do seu patrão, você vai ali, não aceita e acaba falando uma coisa errada ou até fazendo algo errado. Então, isso é que temos que ter cuidado em nossa vida. Não aceite os pensamentos do diabo. O diabo, ele usa e abusa das mentes daqueles que permitem. Quando você fala algo, quando você faz algo que desagrada a Deus, o próprio Jesus repreendeu a quem? Jesus, ele não expulsou Pedro. Jesus, ele não repreendeu Pedro falando que Pedro, você não sabe de nada. Não. Jesus, ele foi inteligente porque ele percebeu que quem estava usando ali era quem? O diabo. E Jesus, ele repreendeu: arreda-te de ti, Satanás. Arreda-te está repreendido, Satanás, sai de Pedro agora. Mais ou menos isso que ele falou, porque está bem claro aqui, Jesus, ele não cita o nome de Pedro, ele repreende a Pedro e diz: arreda-te, Satanás, porque o próprio Jesus sabe que quem estava usando a mente, quem estava ali tentando trazer confusão entre os discípulos, era o diabo, não era Pedro. Então, não permita que o diabo mais use a sua mente para falar as coisas erradas. Não permita que o diabo use a sua boca para falar coisas erradas. Não permita que o diabo use a sua vida. A palavra de Deus diz que temos a liberdade, o livre-arbítrio, né? Mas o livre-arbítrio serve para aqueles que estão nos caminhos do Senhor e têm a opção de escolher entre o caminho do bem e o caminho do mal. Esse é o livre-arbítrio que Jesus cita. Agora, para aqueles que estão no caminho do mal, que estão ali já com a mente dominada, ele não tem essa opção de escolha, ele não tem o livre-arbítrio. Por quê? Porque o diabo está ali dominando a mente dele. O diabo está ali totalmente dominando a mente dele. Ele fala o que ele quer, ele faz o que ele quer, ele toma qualquer atitude, qualquer escolha, até pode ser qualquer coisa, tipo comprar um carro, comprar uma casa, comprar algo que não seja da vontade de Deus, que mais na frente vai te trazer problema, mais na frente pode te trazer uma crise financeira. Então é essa a diferença. Então a nossa opção de escolha é não permitir que o diabo entre em nossa mente, que a gente possa falar o que a gente quiser, que a gente possa, no momento de ira, no momento de discórdia, no momento de raiva, de dúvida também, principalmente, o diabo ele gosta de agir em nossas vidas através de dúvidas, do medo. Então não deixe que o diabo mais possa tomar posse da nossa mente, porque o diabo ele não brinca, ele entra e destrói, ele entra aos poucos, o diabo ele não entra de vez em nossas vidas, ele vai entrando aos poucos, através de uma atitude sua, através de um pensamento, de um copo de cerveja que você vai, vou tomar só uma cerveja, e o diabo ele vai entrando aos poucos em seu casamento, através de um objeto, através de uma confusão, de uma falta de perdão. Você cometeu um erro, não vou pedir perdão porque eu tenho o meu orgulho. Então o diabo ele vai entrando aos poucos em seu casamento, em sua família,
o diabo ele vai fazendo isso, ele vai entrando aos poucos, para mais um pouquinho lá na frente ele destruir completamente. Então, hoje vamos aprender isso. Não vamos mais deixar o diabo agir em nossa vida. E para aqueles que hoje perderam algo, para aqueles que estão em crise financeira, uma crise emocional, uma dificuldade emocional, depressão, ansiedade, porque aconteceu algo em sua vida, não permita. Eu vou ministrar um louvor agora, e é onde ele fala sobre restituição. Restituir significa que é ter de volta tudo aquilo que você perdeu e ter novo, entendeu? Não adianta você ter de volta algo que seja velho, algo que você não queira. Não. Restituição tem que ser tudo aquilo que você perdeu, que foi embora, e que você vai ter de volta, mais restituído, novo, mudado completamente, entendeu? Eu vou ministrar esse louvor que Deus tocou no meu coração, e vocês vão entender o que Deus está falando com vocês, amém? Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me, me põe teu azeite em minha dor. Restitui, me leva nas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor. O que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, me leva nas águas tranquilas e lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder, o clamor pode ressuscitar. Restitui, Senhor, restitui em nome de Jesus. Restitui.